Olá, amigos! Mais um episódio da nossa websérie Uma Voz no Deserto. O episódio de hoje é Salvação. Iniciamos essa nossa reflexão de hoje com Atos, capítulo 16, versos 25 a 34. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se. Aqui eu abro um parênteses. Por que ele fez isso? O soldado romano, ele era responsável pelos que estavam sob sua guarda, os prisioneiros que estavam sob a sua guarda. E ele respondia a essa responsabilidade com a sua vida. Se esses prisioneiros fugissem, ele seria morto. Essa era a pena. Por isso que ele puxa a espada para se matar, porque ele seria morto. Talvez antes sofresse ainda algum tipo de tortura. Então ele ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Verso 28. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Eu não sei se você... Eu vou abrir outro parênteses aqui. Não sei se você entendeu o que aconteceu. Ele iria morrer se os prisioneiros tivessem fugido. Mas ele entrou e viu que todos estavam ali. Ou seja, a sua vida não estava mais em risco. Por isso que ele estava trêmulo. Por isso que ele se prostrou diante de Paulo e de Silas. Ele devia a eles a sua própria vida. Se eles tivessem fugido, ele estava morto. Mas eles não fugiram. E ao não fugir, a vida do carcereiro se manteve, né? Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Verso 32. E pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado. A seguir, depois disso, a Nova Tradução na linguagem de hoje, no mesmo verso 33, diz: Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Veja. Então, verso 34, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Veja, a salvação, ela não é um ato ritual. Não há um ritual que te salve. Não há uma ação única, exclusiva que te salve. Eu fiz o sinal da cruz, eu fui salvo. Eu fui batizado, eu fui salvo. Eu fiz, participei de um evento religioso uma vez na minha vida, lá atrás, então eu fui salvo, não importa como eu vivi. Não é assim. O carcereiro fez a pergunta mais importante no verso 30. Senhores, que devo fazer para que esteja salvo? O que respondeu Paulo? O que responderam, Paulo e Silas? Verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Se eles também crerem, obviamente, porque a salvação é individual. Isso se entende no contexto da Escritura, os outros versos sobre o mesmo assunto. O próprio Paulo, versando sobre isso, diz-nos que a salvação é individual. É o que se lê pelo que ele escreveu. Mas veja, o que eu tenho que fazer? Pergunta o carcereiro. Silas e Paulo respondem: crê. Ele não fala em batismo, ele não fala em ceia, ele não fala em pertencer a uma denominação religiosa, que sequer existia denominação religiosa naquela época. Crer em Jesus era parte de um movimento, era parte de um discipulado, de vida pessoal. E a base disso eram as casas, as famílias, não uma instituição religiosa, né? Enfim,
A condição para ser salvo é crer. Veja, há um termo muito importante. Condição sine qua non. É uma expressão latina que significa sem a qual não há. É o pré-requisito fundamental. É um pré-requisito, é um requisito anterior sem o qual o evento seguinte não ocorre. Primeiro você crê, e somente isso, somente crer. Só que crer aqui não é só dizer que acredita. É acreditar de verdade e viver de acordo com essa fé, porque de fato você crê. Agora, o verso 33 é interessante, ele diz, a seguir ele foi batizado, ou foi ele batizado, e todos os seus. Depois de acreditar, depois de obter a salvação, ele é salvo, ele é batizado, desculpe, porque o batismo, ele é a consequência da salvação. O batismo é para salvos. Ele não salva, ele é realizado pelos que já se salvaram e querem manifestar publicamente a sua decisão por Cristo. Ele já está salvo. Ele é um evento, um símbolo de morte do velho homem, da velha natureza, e a ressurreição com Cristo de um novo homem, de uma nova pessoa que nasceu de novo, nasceu do Espírito. Jesus diz a Nicodemos, o que ele diz a Nicodemos? Vamos abrir João 3, capítulo 3 de João. Vamos abrir aqui Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Veja, olha que importante. Capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, o Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja, o Nicodemos achava que era nascimento físico. Não, Jesus não está falando de um nascimento físico. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você está entendendo? Jesus está dizendo assim, quem é nascido da carne, da velha natureza, é carnal, vive segundo a velha natureza. Quem vive espiritualmente, quem tem vida com Deus, vive de acordo com essa vida com Deus, é governado pelo Espírito. Tem que nascer da água, que representa a palavra de Deus que nos limpa, e o Espírito Santo, que através da palavra de Deus nos dá vida. No Espírito. Compreende? É algo que vem a seguir o batismo. Ele não é condição ou pré-requisito. Você não precisa se batizar para ser salvo. Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17 diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Os rituais são sombra, são representações de um evento espiritual, mas não são um evento espiritual representado. Eles são uma representação. Quando você vai a uma peça de teatro sobre um fato real, aquela peça de teatro não é o fato real acontecendo, é apenas uma representação daquilo que já aconteceu. Isso é o batismo. É uma representação da morte da carne, do velho homem, e o nascimento de uma nova criatura. É uma representação. Não é ali no batismo que isso acontece. Para que a pessoa possa se batizar, ela já tem que ter passado por esse processo. Isso já tem que ter acontecido. Porque o batismo é a representação e não o fato em si. Hebreus capítulo 10 e verso 1, ora visto, ele obviamente está falando da lei aqui em Hebreus, não necessariamente do batismo, mas o batismo, como todos os outros rituais, também tem, também é sombra, né? Ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Veja, a lei e os rituais, eles não são a imagem real, eles são a sombra. A sua sombra não é você, é a projeção do sol sobre o seu corpo e o seu corpo ocultando a luz. Pode ter perfeito, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Ele está dizendo, a lei e os rituais não salvam.
Eles não salvam, tanto que você tem que repeti-lo ano após ano. O judeu repetia. A mesma coisa, o batismo não te salva se ele não representa um evento real que já aconteceu. Veja, se nós fizéssemos a representação da independência do Brasil, um teatro com uma peça de teatro baseada em fatos reais, baseado em uma história real, porque todo fato é real, é um pleonasmo. Se nós fizéssemos uma peça de teatro baseado em uma história real sobre a independência do Brasil e o Brasil não tivesse se tornado independente, que validade teria essa peça? Nenhuma. No sentido de que ela não é verdadeira, quando ela diz que é baseada em uma história real, uma história que não aconteceu. Agora, como ela aconteceu, a independência do Brasil, o teatro tem o seu valor, ele representa algo real, mas ele não é o acontecimento em si, ele é só uma representação de algo que já aconteceu. Mateus, capítulo 23, versos 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O grande conflito entre Jesus e os fariseus é que eles não e os religiosos, os saduceus, enfim, todos, que eles não entendiam as coisas dos céus. Aquilo que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos, por mais bem intencionado que fosse, não compreendia as coisas dos céus. Ele achava que Jesus estava falando literalmente, ele não entendia a linguagem, ou quando compreendia, não cria, porque muitas vezes eles compreenderam o que Jesus estava falando, mas não criam, mas não davam o braço a torcer. E Jesus diz, vocês, por fora, vocês limpam o que está por fora, mas por dentro está sujo. Vocês querem aparentar, vocês estão preocupados em aparentar estar limpos, mas interiormente estão sujos. Vocês são uma representação exterior de algo que não existe por dentro. Pureza, por dentro vocês estão sujos. Vocês representam exteriormente algo que não são por dentro. Vocês mentem a respeito do que representam. Vocês são hipócritas, porque estão cheios de iniquidades por dentro. Verso 28. Veja a oposição que existe entre o que os escribas, fariseus, entre os saduceus, os líderes, a casta religiosa dominante, a aristocracia de então, como contrasta com a postura de um dos ladrões que estava, e foi de um dos criminosos, não sabemos exatamente se ele roubou, que crime cometeu, na verdade, porque a escritura diz que ele era um malfeitor, não diz que crime cometeu. Verso 23 de Lucas, capítulo 23 de Lucas, versos 39 a 43, veja o que ele diz. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também, dizia um deles. Mas o outro, veja o que o outro dizia, veja a postura do outro. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. 41, verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Eles eram criminosos e sabiam disso. Mas este nenhum mal fez, referindo-se a Jesus. Verso 42, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus responde para ele? Você não se batizou ainda, você não pode ser salvo. É isso que Jesus diz? Não. Veja o que Jesus responde, verso 43 de Lucas 23, veja. Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Houve arrependimento, houve confissão de pecados. Nós somos bandidos, mas ele não é. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu quero participar disso, eu quero mudar de vida. Eu estou arrependido e eu creio em você. Veja, não houve batismo e houve salvação. Aqui nós temos um exemplo, o próprio Cristo dizendo, sem batismo e com salvação. Você não é obrigatoriamente, você não precisa obrigatoriamente ser batizado para ser salvo. O batismo não é uma condição sine qua non para a salvação, é isso que eu estou dizendo. E o próprio Jesus demonstra aqui. Romanos 10, 9 a 10. Eu não estou com isso dizendo que o batismo não seja importante, mas eu estou dizendo que ele não é condição sine qua non. Veja, condição sine qua non é a condição sem a qual não há. Ser importante não significa que é essencial ou que é indispensável.
O batismo não é indispensável à salvação. Indispensável à salvação é crer, arrepender-se e entender o que Jesus fez por nós e crer no que Ele fez por nós. E andar de acordo com isso, porque isso demonstra que houve realmente arrependimento e convicção e crença reais. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não há menção ao batismo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos. Não é pelo batismo, é pela graça. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Veja, o batismo é uma obra ritual. Não é por obras, não é por atos, mas é pela fé, pois somos feitura dele. Contudo, criados em Cristo Jesus para boas obras. Veja, nós não somos salvos por boas obras, mas a salvação frutifica produzindo boas obras em nós, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Os salvos praticarão boas obras, não porque são obrigados, não porque querem ser salvos, mas porque já são salvos e foram transformados por Deus. Uma macieira produz maçãs, um salvo produz boas obras. Veja, mas nem toda boa obra é fruto de salvação. Elas às vezes têm segunda intenção, elas às vezes têm a intenção de ser salvo por meio desta obra, o que não pode ocorrer, o que não ocorre, porque boas obras não salvam. Não de obras, verso 9, para que ninguém se glorie. Então, boas obras não salvam, mas salvos produzem boas obras. Contudo, se você olha boas obras e acha que por meio delas você será salvo, está enganado. Está aqui no verso 9 de Efésios 2. Romanos 10 diz, quanto à boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Não fala em obras, fala em fé. Interessante, importante, a salvação, ela vem por meio da fé em Cristo. Ela não vem por meio de rituais. Há pessoas que acham que boas obras irão salvá-los. Há pessoas que acham que o batismo ou a frequência a reuniões religiosas irá salvá-lo. Ambos estão enganados. Ambos estão enganados. Alguns acham que repetir semana após semana um ato religioso, seja ele qual for, irá salvá-lo. Participar de uma comunhão religiosa, beber ou comer algo, ou guardar sábado ou domingo, irá salvá-lo? Não irá. Nós lemos em Colossenses capítulo 2, verso 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. São sombras, não são fato. Se você acha que a sua sombra é você está enganado a respeito da sua própria identidade. Por isso que no verso 17 diz, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A sombra não representa o corpo. A sombra não é o corpo, ela é uma representação, melhor dizendo, do corpo. Se você toma a sombra pelo corpo, você não sabe qual é a verdadeira identidade do corpo. A sombra não existe a parte do corpo. Sem corpo não há sombra. Mas o corpo ainda é corpo mesmo sem sombra. Sem corpo não há sombra. O sol bate num corpo e produz sombra. Mas mesmo quando não há sol e não há sombra, o corpo ainda é corpo. Você está entendendo que um ritual é uma sombra? E ele é só uma representação? Ele não é o fato em si? Que boas obras são produzidas depois que você é salvo. Nós somos feitos para boas obras e não por boas obras. Nós somos salvos para boas obras e não por boas obras. E que qualquer ritual, seja ele qual for, Jesus ordenou apenas 2 rituais, saiba você. O batismo em águas por submersão, porque batismo envolve crer. Veja o que Jesus diz em Marcos. Vamos ler Marcos. Jesus diz em Marcos a respeito ele faz uma correlação e demonstra o que é necessário para que eu seja batizado. O que é necessário para que eu seja batizado? Você já se fez essa pergunta? Marcos capítulo 16, verso 16.
Marcos, capítulo 16, você pode acompanhar, eu encorajo a fazê-lo, acompanhar a leitura, ter aí a Bíblia em mãos. Quem crer e for batizado será salvo. Ah, então eu preciso crer e ser batizado para ser salvo? Vamos ver. Quem, porém, não crer será condenado. Não diz quem não for batizado, diz quem não crer. O que ele está dizendo nesse texto, e o for batizado é uma afirmação parentética. O que ele está dizendo é: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E para ser batizado, precisa crer. É isso que ele está dizendo. Que o batismo segue a verdadeira transformação e crença e conversão a Cristo. Tanto é que nós observamos aqui: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Nós vimos nos textos anteriores que a fé é a condição sine qua non para a salvação, e que depois de salvo, o indivíduo desejava, e se ele desejar, ele pode ser batizado. Agora observe o que Pedro diz quando ele discursa no templo após a cura de um homem paralítico que estava à porta formosa do templo. Capítulo 3 de Atos, e o verso 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. O homem que foi curado, neste caso. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Verso 19, preste atenção nesse versículo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, que envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Então, meus amigos, a salvação, ela é muito simples. Nós e as pessoas temos o péssimo hábito, de criar pré-requisitos que não estão contidos no texto sagrado. A Escritura não exige batismo, a Escritura não exige frequência a reuniões religiosas. A religião não exige rituais religiosos. E as pessoas, na verdade, apenas há dois eventos que devem ser observados ou recordados: o batismo em águas e a ceia. Mas a ceia não é um pedacinho de pão e um golinho num suco de uva, não é isso. A ceia é alimentação entre irmãos, como recordação da obra de Cristo, que ele morreu e é o nosso pão, e o seu sangue nos deu vida. Mas é uma alimentação comum, frequente, normal. Não é aquele ato, entre aspas, solene e mórbido, realizado muitas vezes em muitas instituições religiosas. Isso não é a ceia do Senhor. Se você observar a Escritura, vai ver isso. Era uma ceia de verdade, com comida de verdade. Mas enfim, veja, e esses atos, essas duas recordações, o batismo e a ceia do Senhor, são atos que vêm a seguir, depois da salvação do indivíduo. O indivíduo salvo pode batizar-se. O indivíduo não se batiza para ser salvo. Ele, sendo salvo, pode batizar-se. Não é a salvação, não é o batismo, melhor falando, não é o batismo que é pré-requisito para a salvação, é a salvação que é pré-requisito para o batismo. E em sendo salvo, em sendo transformado e nascido de novo, crendo em Cristo de verdade, como crê o malfeitor que estava ao lado dele, pode então ser batizado e participar da alimentação da ceia do Senhor com os salvos.
Se ele for salvo, ele pode. O pré-requisito não é a ceia do Senhor e o batismo, é a salvação. A salvação é que é pré-requisito para o batismo e a ceia do Senhor. Estão invertendo os eventos, estão invertendo o pré-requisito e colocando o pré-requisito como o resultado daquilo que na verdade é a consequência. O pré-requisito é a salvação, a consequência é poder participar do batismo e da ceia do Senhor, e não o contrário. Não é a ceia do Senhor e o batismo que são pré-requisitos para a salvação, é o contrário. Veja, a salvação é muito simples. Se você crer de coração, a sua vida vai mudar agora. O salvo produz frutos. Você pode dizer que crê, mas não crê de verdade. Se a sua vida ainda está toda fora da Escritura, a Escritura é a nossa margem, são as nossas margens. Nós temos que andar de acordo com a Escritura. João diz que aquele que diz estar nele deve também andar assim como ele andou. Não é isso que diz? 1 João? Não é? Nós devemos observar isso. Nós devemos estar andando como Jesus andou. Verso 6 de 1 João capítulo 2. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Veja o verso 4, 1 João capítulo 2, o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Diz que conhece Deus e não anda. Diz que conhece Cristo e não guarda os mandamentos de Cristo, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, guardar é praticar, é observar, é ter ela consigo e lembrar dela e praticar e ter uma vida de acordo com ela e ser moldado por ela, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não é ter participado de um batismo ou da ceia ou participado de reuniões religiosas ou ser membro de uma instituição religiosa que te torna salvo ou que garante que você está nele. O que garante que você está nele é andar como ele andou. É o seu testemunho, são os frutos que a sua vida produz. E essa é a primeira parte do nosso episódio sobre a salvação, deste tema, salvação. Ainda haverá um outro episódio em que nós daremos continuidade explicando. Nós explicamos nesse basicamente o que não é salvação, e no próximo nós vamos explicar mais a fundo os passos em direção à salvação, o que é necessário, como é o arrependimento, como isso aconteceu, o que Jesus fez na cruz. Você sabe, você entende, você compreende o que Cristo fez na cruz? Você compreende o valor do túmulo vazio? Você compreende o valor da encarnação do Verbo? Bom, nós vamos falar sobre isso no próximo episódio. O episódio 2 sobre salvação, ainda dentro da websérie Uma Voz no Deserto. Que Deus te abençoe.